Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria falar sobre um tema aqui, que é o seguinte: não só o povo brasileiro, como a humanidade, de uma maneira geral, não percebeu que o mundo está em guerra. Olha só, existem hoje 5% de bilionários e 95% de pobres e miseráveis. Vou repetir, talvez você não entendeu. 5% de bilionários e 95% de pobres e miseráveis. Se a gente pegar um cálculo aí, vamos botar assim que no Brasil, que no mundo existe 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões no total. Então você tem 400 milhões que é controlada por 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. 400 milhões dominam 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. A única coisa que a gente pode deduzir é o seguinte, que infelizmente é uma dedução lógica. A humanidade é covarde. Como é que 400 milhões vai controlar quase 8 bilhões de pessoas? Vamos para cá para o Brasil. Vamos para cá para o Brasil. Vamos falar do Brasil. A gente está no Brasil. Você tem menos de 2 milhões de pessoas que jogam 208 milhões na miséria. Olha só. Eu estou sendo grosseiro ainda em números, hein? Em 2 milhões. É menos, muito menos que isso. Vamos botar 2 milhões. Governam 208 milhões de pessoas. E estão destruindo o país. Esses menos de 2 milhões estão assaltando o país com o apoio do Poder Judiciário, com a Câmara dos Deputados, com os senadores, com o Supremo Tribunal Federal e agora com a nossa tão falada, nacionalista, Forças Armadas. Quem achar que Forças Armadas é nacionalista, amigo, é melhor acreditar em Papai Noel. Muito bem. Então, olha só. O problema é o seguinte. Hoje, exatamente hoje, 18 de janeiro de 2019, nesse exato momento que eu estou falando com você, a Petrobras foi fulminada. Foi roubado no Brasil mais de 70% do nosso petróleo. Veja bem, 70% do petróleo brasileiro foi assaltado por empresas estrangeiras junto com os brasileiros. Preste atenção. O que é a Agência Nacional de Petróleo? Uma bandida. O que é o Instituto Brasileiro do Petróleo? Um bandido. O que é o Senado? Um bandido. O que é a Câmara dos Deputados? Um bandido. O que é o Senado? O que é o Poder Judiciário? É um bandido. O que é o Supremo? Um bandido. E o que é a Força Armada? Também são bandidos. Ajudando a assaltar o país para foder a população brasileira. Esse é o termo, foder a população brasileira. Quem acredita que as Forças Armadas entrou no Brasil, aí no governo, junto com Bolsonaro, que é um grande bandido, presidente do país, que tem nojo da população, que discrimina a população, que é um sapato dos Estados Unidos, ele é um sapato, os Estados Unidos pisa nele. Está se vendendo ilusão. Aí o cara diz assim, não é porque o Bolsonaro vai dar arma. Claro que ele vai dar arma. Ele disse que vai dar 4. Não, ele não tem que dar 4 armas, ele tem que dar
1000 armas. Por quê? Porque ele quer que a própria população se mate. Aí, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou contra a arma? Não sou contra, sou a favor. Agora, a arma é para sua autodefesa, dentro da sua residência, dentro até se você tiver um porte de arma na rua, para se proteger. Agora, só que o interesse não é de fazer com que a população se autodefenda, ao contrário, ela se mate também. Aí se matou, olha só, aí que o cara não raciocina. Aí o cara matou alguém, perdeu o controle, discutiu no trânsito e tal, aí deu um tiro a alguém, ele vai para a cadeia. Na cadeia, amigo, ali na cadeia, é território que não tem polícia estadual, não tem polícia federal, não tem poder judiciário, não tem poder porra nenhuma que manda ali. O presídio hoje no Brasil são controles de comandos de facções, PCC e por aí vai. Olha só, aqui no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro deve saber disso, agora, antes do governo Pezão, esse bandido que está preso, ele fez um acordo com a milícia e com os traficantes para fazer um acordo para tomar conta de Antares ali no Cesarão. Antares e Rola. Veja bem, amigo, a milícia hoje, ela não é mais ilegal, ela é oficial. É um acordão com a polícia e com o governo do estado, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo, que também já foi confirmado isso, que daí que nasceu o PCC e por aí vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa porra desse país não tem judiciário, não tem polícia, não tem forças armadas, não tem Congresso Nacional, não tem Supremo Tribunal, não tem, mas isso aqui é um território de bandido, porra. O Brasil hoje é um território de bandido. Você acha que Bolsonaro está mandando arma para quê? Para liberar. Para o cara tomar conta dele mesmo. Existem 3 filmes aí que se chama assim 12 horas para sobreviver. Você pode ver isso aí. Tá lá no Netflix lá, 12 horas para sobreviver. O próprio Estado, você vai ver isso lá nos Estados Unidos. Acontece como... Vamos para o Rio de Janeiro, cacete! Vamos para o Rio de Janeiro. Vamos parar a divisão. Vamos para aqui. Deixa os Estados Unidos de lado. Vamos aqui para o Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que no Rio de Janeiro o índice de apuração criminal é 5%. Por que você acha que a milícia tomou conta dessa porra? Fala aí para mim. Por quê? Porque a polícia não tem capacidade para tomar conta de porra nenhuma. É a milícia que manda nessa merda desse estado do Rio de Janeiro. Eu tô falando para você que eu vivo aqui, fora São Paulo, Ceará, Amazonas, Roraima, Rondônia e por aí vai, porra. Não existe polícia, existe milícia que toma conta das facções criminosas e dominam o próprio Estado e o Estado subvenciona essas milícias. Isso não é agora não, hein? Tropa de Elite você viu aí. E Tropa de Elite não tem um ano não, amigo. Tropa de Elite tem quase 10 anos que foi feito o filme. Mais de 10 anos. Tá? No mínimo 10 anos. Muito bem. Aí você pegou o cidadão quando elegeu lá o Bolsonaro, ele achou que as Forças Armadas iam entrar para defender o país. Não existe não. Militar nacionalista, amigo, é os 95% do sargento, cabo, soldado, os oficiais e o oficialato são tão capachos do poder econômico ou do poder político como qualquer outro deputado ou do poder judiciário como que está aí. Tipo o seu Moro, que até ministro da Justiça virou.
Então, meus amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. Qual foi o interesse das Forças Armadas entrar no governo? Porque o maior contingente de funcionário público no Brasil é as Forças Armadas, funcionário público. Então ele não quer que meta a mão na previdência dele. Porque na previdência hoje militar é o seguinte, o camarada, o oficial, a gente está falando a nível de oficial, tá? O camarada pega, deixa a pensão para o filho, aí o filho paga durante o tempo, para a filha no caso, paga durante um tempo para o filho do filho, depois para o filho do filho, e assim a pensão do militar vira eterna. Aí você como trabalhador, você nem reajuste, você como aposentado, a inflação você tem. Aí você diz que a previdência é deficitária. É deficitária para quem não sabe o resultado de 1 mais 1. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Não sou eu que estou falando, não. A Previdência não recolhe, não recebe dinheiro das prefeituras, não recebe dinheiro dos estados, não recebe dinheiro das empresas, não recebe dinheiro da Petrobras, não recebe dinheiro do Banco Itaú, não recebe dinheiro do Banco, não recebe dinheiro de uma porrada de banco. E os bancos dominam o país. Eles não pagam a dívida da Previdência. Olha só, a dívida da Previdência hoje é quase R$1 trilhão que eles devem. Não é o que a Previdência deve, não é o contrário. Eles falam para você o contrário, que a Previdência está deficitária. Não, é o contrário. São exatamente esses que eu falei, que não recolhe a Previdência. E o Poder Judiciário não faz exatamente nada. Que recebe dinheiro desses devedores para se corromperem. Para a dívida continuar, aí depois quer que você, trabalhador, morra trabalhando e nunca se aposente. Uma outra história que eu quero falar para você aqui é o seguinte, olha só. Vamos parar com essa babaquice de dizer que você, que é mais novo, está trabalhando para o mais velho. Para com essa porra. Isso é uma grande mentira, olha só. Você, quando você trabalha, a empresa tem que dar 22%. E você dá 11%. Só que a empresa não recolhe porra nenhuma. Ela não bota o dela, ela não deposita o dela num caixa da Previdência, os 22% do teu salário, ainda pega os teus 11% e também não paga ela, a Previdência. Então é 33%, amigo, que a Previdência não vê de ninguém. E você recolheu, você como trabalhador, que passa por babaca, graças ao governo, que é um bandido, e as empresas também que são bandidas, não recolhem esses impostos, e você fica devedor. Que você vai pagar essa porra até morrer trabalhando. Aí o cara fala assim, não, mas tem que privatizar a Previdência. Sabe por que eles querem privatizar a Previdência? Porque é o seguinte, olha só, as dívidas das empresas, dos bancos, das prefeituras, dos estados que são devedores à Previdência, não vai pagar mais porra nenhuma. Aí o caixa que está lá hoje, que é mais de 300 bilhões, vem os bancos e as empresas privadas assumem. Depois ele vai te jogar na miséria, amigo. Como acontece hoje no Chile. O cara chega aos 65 anos, acabou a aposentadoria, o cara dá um tiro na cabeça. Porque não tem mais nada para receber. Então veja bem, pessoal. Vamos parar de ficar acreditando que essa porra vai mudar. Vamos parar de ficar acreditando nisso aí. Eu espero que de fato o Bolsonaro dê arma a todo mundo para as pessoas passarem a agir contra esses bandidos que governam hoje a nação. Não tem milícia, não tem 1 milhão de presos que são piores do que esses que estão desgraçando a vida de 208 milhões de brasileiros. Vamos parar de achar que presídios no Brasil tem bandido. Não tem bandido. Quem tem bandido está governando o país. É nisso que você tem que acreditar, porra.
de ficar aí contra você mesmo. Você, quando diz que um bandido é responsável pela desgraça do país, você, como cidadão, está indo contra você mesmo. O desgraçado bandido que é contra você está governando o país. Ele está lá como general, está lá como judiciário, está lá como deputado, está lá como senador. Esses bandidos que estão fudendo você. É nessa porra que você tem que acreditar. Muito bem. Aí olha só. O Brasil, como país covarde e subserviente que é, ele hoje deixou roubar mais 70% da reserva de petróleo dele. Agora fica o seu Bolsonaro, esse presidente de merda, né? Presidente de merda, bandido, querendo fazer guerra contra a Venezuela. Para quê? Para roubar a Venezuela, o petróleo da Venezuela. Ele sabe que a Venezuela hoje é a maior fonte de reserva de petróleo do mundo. Aí vai o Brasil, covarde, deixa roubar o seu petróleo, aí vai covarde de novo, vai lá roubar o petróleo do venezuelano, aliado aos Estados Unidos. Que país filho da puta chamado Brasil é esse? Não tem outro termo. Essa porra só tem bandido, porra. Mas é o bandido que não é 208 milhões de brasileiros, não. É o bandido que está governando, que eu acabei de falar para você, que é menos de 2 milhões. São esses os bandidos que estão fudendo o país, estão fudendo a nação, estão fudendo o trabalhador, estão fudendo o Estado brasileiro e vai matar você na miséria. E debochando da sua cara, chamando você o tempo todo de babaca. Esse é o Brasil que você está vivendo, porra. Isso não tem diálogo, não. Não tem argumentação, não. Ou vai na base da porrada, ou na base da arma, para você mudar essa merda que tá aí. Ou você acredita nessa porra, amigo, ou fica a miséria e a morte batendo na sua porta. Se você não quiser acreditar nisso, amigo, então fique esperando Papai Noel. Fique esperando você virar um empresário, um bilionário, um desses 5% que governa a riqueza de 95% da população mundial. Fique esperando virar isso. Você tem o direito de sonhar. Você tem o direito de ser um babaca. Você tem o direito de ser imbecil. Mas você não tem direito de deixar com a sua babaquice, com a sua imbecilidade, com a sua idiotice, levar que as pessoas vá junto com você carrear para a miséria e para a própria desgraça. É nisso que você não pode ser covarde. Muito bem, amigos. Olha só. Eu vou dizer para você uma coisa aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, o seguinte, olha só. Aí você fica vendo filme o tempo todo de amor, de humanismo, de direitos humanos, que você não pode ser agressivo, que você não pode ser violento. Olha só, amigo, olha só, isso é de um cinismo tão grande que só sendo idiota para acreditar nisso. Olha só, o rico é violento? Não. Claro que ele não é. Porque quando ele precisa meter a porrada em você, ele chama o exército, chama a marinha, chama a aeronáutica, chama a polícia, chama o segurança particular, ele manda te meter a porrada. Ele não precisa ser violento, ele tem alguém para ser violento para ele. Agora, como é que ele age? Ele age o tempo todo com cinismo, com discriminação, fazendo de conta que você é bom, que ele é bonzinho. Olha, você tem que ser tolerante, sua palavra está muito agressiva, você é um cara muito agressivo, quer dizer, ele quando toma o seu salário, reduz o seu salário, diminui a força do Estado, ele destrói essa aposentadoria, né? Ele quando manda uma porrada de presos para a cadeia por injustiça, vítimas de um processo social injusto existente no Brasil, ele diz que você é que é violento.
Meus amigos, eu quero encerrar esse vídeo aqui. 20 minutos. Eu quero encerrar esse vídeo aqui com o seguinte ponto, olha só. O Brasil, durante anos, a educação tem feito o seguinte. A educação no Brasil, ela pega o dinheiro público, forma você, manda você lá fora para se auto-especializar, para você voltar para o Brasil, para que com essa auto-especialização você possa desenvolver tecnologias aqui no Brasil. Só que isso não é verdade. O camarada vai lá para fora, um brasileiro vai lá para fora, ele vai lá por conta de todos os brasileiros, que é o dinheiro público, que está pagando uma bolsa lá que ele vai fazer de mestrado, de doutorado. Aí ele se auto-especializa, aí fica lá fora e dá uma banana para o país. Somos todos nós que pagamos essa conta. O que faz aqui o Brasil? Ele não investe em pesquisa e nem tem mercado de trabalho para as pessoas altamente especializadas. Mas, ao mesmo tempo, ele manda as pessoas lá para fora para se auto-especializar. Aí o cara se auto-especializa, chega aqui no Brasil, não tem mercado de trabalho. Só para você ter ideia, há mais de 20 anos que o Instituto de Propriedade Industrial, o chamado INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele tem 300 funcionários para registrar patente. Está de brincadeira. Está de brincadeira. Quer dizer, leva em média de 10 a 12 anos para o cara registrar. Meu amigo, de 10 a 12 anos para registrar uma patente. Está de brincadeira. Você está debochando o inventor, está chamando o inventor de babaca. Um dos exemplos mais notórios aí, que eu posso citar a você, por exemplo, um brasileiro, técnico da Embratel, que inventou o BINA, que era o chamado identificador de chamada, que não era, ainda não existia identificador de chamada, mas as empresas estrangeiras mudaram o termo de BINA para identificador de chamada, acabou com a patente do cara, e já estava lá mais de 7 anos para ser registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e o camarada não viu essa patente, não teve nenhuma garantia de receber o direito sobre a patente, e as empresas multinacionais ficaram com a patente. Quer dizer, é um instituto de propriedade industrial que trabalha contra o próprio país. Isso não é agora não, é 20 anos, amigo. Você pode pegar a televisão toda vez, 2 a 3 vezes por ano, sai lá, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tem lá 300 funcionários, diz que vai aumentar, não aumenta porra nenhuma. E o Brasil fica com essa tecnologia de merda que está aí, e não há evolução na nossa tecnologia. Aí quer dizer, você próprio, o próprio país, estimula o cara a ficar lá fora. Quer dizer, nós estamos pagando mão de obra especializada para o estrangeiro se aproveitar. Porque o estrangeiro, meu amigo, quando ele manda alguém para cá, ou o país é atrasado, tipo Bolívia, Argentina, Venezuela, manda o cara para vir para cá para se especializar, porque ele lá não tem esse suporte técnico para poder especializar o seu profissional, ele manda para cá. Mas um país desenvolvido da Europa, ele quando manda para espionar, vai lá, espiona lá, aquele bando de babaca brasileiro, espiona, vê lá o que ele tem de riqueza, vê lá como é que está aquela merda da tecnologia dele, e depois você volta. Aí diz que veio aqui fazer mestrado e doutorado, porra nenhuma, veio aqui justamente para fazer o quê? Para fazer o serviço de espionagem para eles. O que aconteceu? Que a mesma coisa aconteceu com as Forças Armadas. Aí o cara lá vai para a CIA, vai para Harvard. O que é Harvard hoje? Harvard, esse golpe que está aí agora da Dilma e do Lula, foi originário de Harvard. A Universidade de Harvard.
Seu Sérgio Moro lá, um dos grandes palestrantes lá. O que aconteceu? Você manda os militares se especializar lá, quando eles voltam para o Brasil, eles voltam para trabalhar contra o próprio Brasil. O cara vai para Harvard lá para se auto-especializar, para trabalhar contra o próprio Brasil. Caracas! Que porra de país é esse, cara? A gente, quando vai lá para fora, se auto-especializa para vender tecnologia para ele. Aí a gente, quando muitos que vai lá para fora também se especializa lá para vir para cá, para vender o país para eles. Porra, que porra de país que nós estamos vivendo, amigo? Assim foi o projeto Condor, assim foi o projeto da CIA, assim foram vários projetos aí durante a chamado golpe de 64, que se auto-especializaram para fazer tortura e fuder o país também. Olha só, meus amigos, eu vou finalizar com isso aqui, com o seguinte ponto, olha só. Se você não tiver disposição, amigo, para enfrentar isso que está aí, você não verá emprego, você vai se formar, não vai ver emprego, o Brasil não terá mercado de trabalho para você se ocupar, e os ricos vão tomar cada vez mais a propriedade do Estado e vão jogar toda a população na miséria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ou o cara resolve morrer à vista, ou ele resolve morrer à prestação. Eu vou contar um fato aqui para você que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração lá, que havia lá os judeus retidos lá naqueles campos de concentração. O que aconteceu? Os judeus sabiam que iam morrer. Eles sabiam que iam morrer. Eles tomaram a consciência que se eles continuassem dentro daquele campo de concentração mais alguns dias, eles iriam morrer. Houve uma liderança que resolveu se organizar ali dentro daquele campo de concentração e falou assim, olha só, nós vamos morrer. Ou mais cedo ou mais tarde, eles vão nos matar. Aí teve alguns que falaram assim, pô, mas espera aí, se a gente fizer uma revolta e tentar derrubar as grades aqui do campo de concentração, a gente vai morrer. Um dos líderes falou assim, olha só, amigo, se você não morrer quando você derrubar lá as grades do campo de concentração, você vai morrer daqui a pouco e o cara vai te pegar lá, vai te dar um tiro na cabeça e vai te executar. Então você escolhe, ou você morre agora, ou você morre na hora que derrubar a cerca do campo de concentração. Você acha que eu, como líder, estou achando que não vou morrer? Você acha que eu acredito que não vou morrer? Agora, o que a gente precisa fazer? Nós temos que ter uma ação aqui e agora para a gente mudar o que está aí. Se eu não conseguir sobreviver, amigo, como líder dessa revolta, pelo menos que sobreviverem, eu serei feliz, porque consegui libertar eles de um caminho da morte que já era certo. Então é nisso que o povo brasileiro tem que acreditar. Vamos parar de achar que esses que estão governando o país, o país é deles. Não é deles porra nenhuma. Tem 210 milhões? Tem dois que se julgam dono, mas 208 milhões é que são os verdadeiros donos. Então tem que afrontar toda essa estrutura que está aí. Sem nenhuma pena, sem nenhum medo que ainda possa morrer. Porque senão, amigo, a gente caminha para a morte. Tá bom? Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.